pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos sobrenaturais para vocês e hoje é sobre exorcismos e possessões. É um assunto que eu sei que vocês gostam muito. Mas antes de contar aqui esses relatos, eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva também se você não é inscrito e ative o sininho também para não perder nenhuma notificação. Se esse vídeo tiver a função de hypar, quem puder hypá-lo para mim, eu agradeço muito também, que ajuda muito aqui. Se quiser me enviar algum relato, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também. E essa semana, gente, eu prometo atualizar elas todas para vocês também. Eu acho que eu já falei tudo e hoje, gente, vai ser só 3 relatos. Eu tô com a minha cabeça doendo muito, eu tô toda vermelha. Então talvez eu vá comentar, talvez eu não vou comentar muito, mas é por causa dessa dor de cabeça que não passa por nada. Então vai ser só esses 3 relatos, porque eu não queria deixar vocês sem relatos aqui também. Quero comentar com vocês também sobre o nome do canal. Gente, eu pus aí, né, acrescentei Sobrenatural com Mari, mas aí eu recebi algumas críticas, tanto lá no meu Instagram, né, aqui nos comentários até que eu não recebi não, mas aí me deram ideias de colocar Fadinha, né, Fadinha do Sobrenatural. Pra quem não sabe, esse apelido eu ganhei, né, já faz um tempo aqui, até de um seguidor, se eu não me engano foi o André Sabre, ele que me apelidou de Fadinha do Sobrenatural. Então eu tava conversando com meu esposo e tava pensando realmente em mudar o nome do canal, né, eu não queria tirar o nome Sobrenatural, mas talvez ou acrescentar Fadinha, né, Fadinha do Sobrenatural ou algo do tipo. Mas assim, continuar com o foco do canal Sobrenatural aqui, como eu sempre quis, né? Então assim, quem quiser dar opiniões, eu vi pessoas até dando dicas de outros nomes aqui pro canal, achei bem interessante. Mas assim, eu vou tirar o com a Mari, porque assim, eu não gostei de algumas críticas que eu recebi lá no Instagram, dizendo que eu copiei o canal de outra pessoa que eu não sabia que existia. Mas é só isso, né? Quem quiser deixar aí nos comentários, pode deixar aí, que eu tô aceitando sugestões. Mas já falei demais e bora aqui para estes relatos sobre exorcismos e possessões. Sobrenatural. E o primeiro relato é este aqui. Aquilo queria o bebê. Boa tarde, Mariana. Espero que você esteja bem e peço a você que me mantenha anônimo. O que irei contar aqui aconteceu com alguns parentes do meu pai. Isso lá na década de 80. Em uma casa que originalmente, hoje em dia, ainda pertence à nossa família. O que se passou lá foi realmente assustador para todos que presenciaram na época. 6 pessoas moravam nessa casa. 2 crianças de 6 anos, um bebê de 2 anos, 2 mulheres adultas e 2 homens. Tudo começou com passos pelo corredor e batidas na janela. Isso que antes não tinha ali na casa. No começo, isso só acontecia à noite. Mas com o tempo, os fenômenos começaram a acontecer também durante o dia. E pelo que o meu pai me disse, era a primeira vez que isso acontecia, como relatei acima. Antes, nada disso acontecia ali. Parece até leve, mas o que veio depois foi realmente apavorante. Depois de alguns dias, eles começaram a ver sombras também. Como se fossem 2 pessoas se movendo ali pela casa. E com o tempo, algo mais sombrio ainda apareceu ali. O que estava ali parecia possuir uma das mulheres, no caso a minha avó. Durante essas tais possessões, ela ficava completamente imóvel, suando e sem conseguir falar ou se mexer. Tentavam acordá-la, mas era impossível. Quando aquilo saía finalmente do corpo ali da minha avó, ela acordava sem entender nada, como se a mente tivesse ficado em branco. E isso se repetiu por vários dias.
Eles chegaram até procurar uma benzedeira, mas não encontraram nada de errado ali na casa. Quando essa benzedeira foi lá, ela disse que não tinha nada. E não pararam por aí. Essas coisas pareciam seguir as pessoas para todo lugar, até quando estavam no ônibus. Mas ninguém mais, os outros não conseguiam vê-las. Como assim? Mas ninguém mais, os outros não conseguiam vê-las. Só as pessoas da casa. Tipo, deve ser ninguém, né, de fora conseguia ver, só as pessoas ali que moravam na casa. Acho que é isso que ela quis dizer aqui. E aquilo começou com o tempo também perturbar o bebê de 2 anos. Desesperados, eles procuraram ajuda na igreja da cidade. O padre que os atendeu ficava arrepiado só de escutar o que eles contaram e percebeu que eles carregavam um mal ali. Tinha algo que os acompanhava realmente. O padre conseguiu ver aquelas sombras. Ele, né, os abençoou, deu vários incensos para acender em casa e pediu que rezassem todos os dias pedindo a libertação. Também foi à casa para abençoá-la. E no dia de rezar na casa, enquanto eles rezavam com o padre, ouviram uma batida forte na janela. Os adultos se viraram e viram uma sombra acenando, como se quisesse se aproximar. E com muito medo o padre perguntou o que aquilo queria. A sombra apontou para o bebê, dizendo que alguém tinha oferecido ali a alma daquele bebê e que queria levá-lo. Foi horrível imaginar que algo pudesse querer a alma de uma criança e que a pessoa que ofereceu não tivesse alma. O padre disse que era para aquilo ir embora, pois a alma do bebê era de Deus e ele não levaria. Aquilo sumiu, porém antes de sumir disse que voltaria. O padre perguntou se o bebê era batizado e ele não era. Então o padre o batizou ali mesmo. 2 dias depois, a minha avó ficou possuída e acabou falecendo. Muitos falavam na época que aquilo que a possuía não conseguiu levar o bebê, então levou ela como pagamento. A verdade é que depois da morte da minha avó, segundo meu pai, essas sombras não apareceram mais e nada mais de estranho aconteceu. Ninguém também soube explicar quem poderia ter feito aquilo com o bebê. Quem poderia ter oferecido a alma dele aquelas sombras e o porquê. Mariana, o meu pai era criança e presenciou isso na época. Meu avô hoje já é falecido. Disse que era terrível, pois aquilo possuía a minha avó, também na intenção de matar o bebê. Mas algo a impedia e ela ficava imóvel quando aquilo a possuía. Termina aqui o relato. Eu só não entendi. Seu pai era criança. Será que era uma dessas crianças de 6 anos? É isso? Então, pelo que eu entendi aqui, essas sombras começaram do nada. Alguém fez uma espécie de ritual ali, ofereceram essas crianças ali em rituais. E por isso que essas sombras foram ali atrás, talvez. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E a sua avó, ela ficava possuída, mas a partir do momento que ela ficava possuída, ela ficava imóvel, não conseguia se mexer. E isso foi mandado ali, né? Porque queria realmente a alma do bebê. Estranho a benzedeira, né, gente, não ter descoberto nada, né? Estranho mesmo. Quem sabe não foi essa mulher que fez alguma coisa. Vai ficar aqui várias perguntas, mas muito obrigada, um beijo aí pra você e bora aqui pro próximo relato. A possessão na igreja. Olá, Mariana, é um prazer te escrever. Espero que você possa ler este relato no seu canal. Eu venho carregando essa história há muitos anos e até hoje considero uma experiência mais que arrepiante e sobrenatural da minha vida. Eu venho de uma família muito religiosa, profundamente ligada à fé cristã.
Desde pequeno fui ensinado a orar e a temer a Deus, e acreditar que o bem sempre vence o mal. Meu pai, além de tudo, era músico, um excelente músico, diga-se de passagem. Ele tocava baixo com uma habilidade impressionante e era conhecido por sua voz marcante também. Ele fazia parte do coral da igreja. Então eu cresci cercado de orações, hinos e cultos. Ele fazia parte do ministério de louvor de uma igreja que frequentávamos e todas as quartas-feiras à noite havia um ensaio geral do grupo musical. Nessas noites, às vezes, eu ia com ele, porque eu gostava muito de ouvir os instrumentos e ver eles cantando louvores e até arriscava a cantar também. Era algo bonito de se ver mesmo. Até que em uma dessas noites, algo ruim aconteceu, algo que ninguém esperava ali. Eu lembro-me com muita clareza daquela quarta-feira. Estava chovendo forte, então depois do ensaio, resolvemos esperar um pouco para a chuva amenizar antes de irmos embora. Enquanto isso, os músicos e os cantores decidiram tocar mais um pouco e depois fizeram uma roda de oração, como sempre fazia ao final desses encontros. Estávamos ali, uns orando em voz alta, outros com os olhos fechados, e tudo assim parecia normal, como um dia comum. Até que uma dessas cantoras, uma mulher próxima ali até da nossa família, a quem eu sempre chamei até de tia, começou a se sentir muito mal. No começo, ela apenas se sentou e colocou a mão no peito. Pensamos que fosse algo comum, talvez uma queda de pressão ou tivesse sentindo ali um mal-estar. Mas logo depois ela começou a se contorcer inteira ali no chão. Seu rosto parecia mudar de expressão a cada segundo. Ela começou a sussurrar algumas palavras estranhas, com uma voz assim que não era dela. Era uma voz mais grave, mais gutural, quase masculina. As pessoas ao redor começaram a orar ali por ela, estendendo as mãos, pedindo a Deus por libertação. E foi aí que o ambiente, que já não estava bom, mudou de vez para o pior. Eu tinha apenas 12 anos na época, mas jamais vou esquecer o que eu senti e o que eu vi naquele momento. Eu senti um medo terrível, instintivo, como se alguma coisa muito errada realmente tivesse entrado naquele templo de oração. Enquanto todos oravam, a mulher começou a falar alto em outra língua, algo indecifrável, pelo menos para mim, e de uma origem que realmente para mim não parecia nem humana. Logo depois ela começou a falar em português mesmo, com uma voz distorcida, como se estivesse saindo dela várias vozes, e dizia frases como: "Ela é minha, vocês não mandam aqui, eu me libertei, ela me libertou, ela é minha." Todos na sala ficaram em choque. O que antes era um ensaio de louvor, agora se parecia mais como um ritual de horror. Ela gritou, mas gritou tanto que a própria voz parecia rasgar ali a sua garganta. Seus olhos, que eram castanhos escuros, ficaram vermelhos por completo. E depois até pareciam ter ficado roxos ou escuros. Um tom muito estranho, como se estivesse cheio de hematomas por dentro. O mais assustador foi vê-la se transformando. A pele dela parecia que estava enrugando, como se estivesse envelhecendo a cada segundo. O rosto adquiria uns traços que realmente não pertenciam a ela, pois ela era muito jovem. E ela, para te falar a verdade, aquela cena era como assistir uma cena de um filme de bruxa acontecendo ali na minha frente. Ela ficou com o rosto todo enrugado, cheio de marcas de expressões. Minha mãe também estava presente e tentou me acalmar, porque eu fiquei apavorado. Mas era visível que ela também estava com medo. Ela me segurou pelos ombros e, quando percebeu que aquilo não ia parar tão cedo, me puxou e saiu comigo dali, enquanto a chuva continuava caindo lá fora. Ficamos lá fora. O som dos gritos ainda ecoava dentro do templo.
E foi aí que o pastor daquele templo chegou correndo. Acho que alguém ligou para ele. Eu não vi o que aconteceu depois disso, mas segundo o que eu ouvi mais tarde, a mulher teria se acalmado de repente, assim que o pastor chegou, como se algo tivesse simplesmente deixado ela ir embora. Ela voltou ao normal. Pelo menos era o que diziam. Só que nunca mais ela foi a mesma, ela até se afastou da igreja, parou realmente de frequentar e raramente era vista ali na comunidade. Muitos diziam que ela estava depressiva. E quando alguém também a perguntava o que aconteceu naquele dia, ela desviava ali o assunto. Alguns disseram que o mal que estava nela havia sido expulso, que ela tinha ficado realmente possuída naquela noite. Outros juraram que ele ainda estava lá. Por isso ela se afastou de tudo e de todos. Hoje eu não sigo mais essa religião. Minha fé tomou outros rumos, talvez por causa desse trauma. Mas o que eu vi naquela noite me marcou profundamente. Até hoje, quando eu ouço alguém gritar, gritar descontroladamente, e quando eu vejo uma igreja mal iluminada, ou aquelas cenas que a gente vê na TV de pessoas possuídas, me dá muito arrepio e medo, porque eu lembro de tudo que eu vi. E aquilo, se fosse ali uma cena, foi muito bem ensaiado. E até hoje eu me pergunto, será que aquilo realmente foi uma possessão? Será que as orações que eles faziam eram uma espécie de exorcismo? Será que ela está liberta? Ou o que será que foi aquilo? Obrigada, Mariana, pelo espaço. Amo seu conteúdo e espero que continue compartilhando essas histórias que nos fazem pensar e lembrar. E há coisas nesse mundo que não conseguimos explicar. Quando vemos cenas aí na igreja de pessoas que parecem realmente possuídas, é melhor não duvidar, porque o mal existe. E ele pode estar ao nosso lado e nós não percebemos. Um forte abraço e que Deus a abençoe. Termina aqui um relato, um beijo aí pra você, muito obrigada. Então ela mas isso será que já tinha acontecido com ela? Foi a primeira vez? Será que ela mexia com alguma coisa errada? Porque ela foi se transformando, o rosto dela ficou todo enrugado, pelo que ele fala aqui. Isso é possível, gente? Quando ocorre essas possessões? Será que é possível isso? E será que realmente o mal que estava nela saiu? Porque o pastor chegou, aí aquilo, é como se tivesse saído dela. Mas eu acho que não sei se o mal realmente teria largado ela ali. O que vocês acham aí? Deixem aí nos comentários. Mas vamos aqui para o próximo relato, que é este aqui. Chamei por Jesus e fui possuída. Confesso para vocês que esse título me chamou muita atenção, gente. Muita atenção mesmo. Então bora aqui para este relato. Boa noite, Mariana. Peço que me mantenha anônimo. Tenho 32 anos e o que eu vou contar aqui é algo que mudou completamente a minha vida. Não é fácil falar sobre isso, porque até hoje eu sinto medo quando eu lembro e tenho medo de isso se repetir comigo. Mas talvez, ao compartilhar aqui, eu possa ajudar alguém que esteja passando por algo parecido, ou até mesmo que já passou e nunca teve coragem de falar. E isso tudo é para que esta pessoa saiba que ela não é a única, que ela não está sozinha. Eu cresci numa família católica, meus pais eram devotos do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora Aparecida. Eu, quando criança, ia à missa com a minha mãe. Eu fiz a minha primeira comunhão, participava dos grupos de jovens, mas na adolescência eu acabei me afastando. Eu parei de rezar, parei de ir à missa, me envolvi com amizades erradas que não acreditavam em nada e eu fui deixando a minha fé de lado. Em 2017, eu já com 24 anos, minha vida estava um caos. Nada dava certo. Meu namoro tinha acabado e eu estava desempregada. E a tristeza parecia me sufocar aos poucos.
Foi numa dessas noites que aconteceu algo estranho. Eu estava deitada, prestes a dormir. E eu estava sentindo muito mal, um mal-estar terrível. E foi aí que me veio na cabeça uma vontade esquisita de chamar pelo nome de Jesus. Eu nunca tinha feito isso antes. Veio ali de forma direta e eu falei baixinho: por que, Senhor? Por que não aparece para mim? Por que não me visita, Jesus? Por que me deixa sofrer tanto desse jeito? E eu disse isso sem pensar. Adormeci logo depois. Mas naquela noite eu sonhei com um homem no meio de uma escuridão. Ele tinha os cabelos longos, o rosto parecia sereno, mas ele não falava nada, só me olhava. E atrás dele parecia ter uma luz que eu não sei explicar. Isso aconteceu por uma semana. E na semana seguinte eu acabei voltando a frequentar a igreja. Me confessei e comecei a comungar. Achei que aquele sonho fosse um sinal, mas o que veio depois não foi nada divino. Primeiro começaram os formigamentos estranhos nas minhas pernas e nos meus pés, isso tudo durante a madrugada. Depois a minha cama começou a tremer levemente. Eu achei que estava ficando louca, até que em uma dessas noites eu senti algo me prendendo, segurando meus braços e minhas pernas. Eu queria gritar, mas não conseguia. Era como se meu corpo estivesse paralisada. Mas eu não estava dormindo. Não era uma paralisia do sono, como muitos podem dizer. Com o passar dos meses, isso ficou mais frequente ainda. Eu dormia com muito medo, tinha pesadelos horríveis e comecei a ficar nervosa o tempo todo. Cheguei a ter pensamentos suicidas, algo que nunca tinha acontecido antes e eu também nunca tinha sentido também. E não era assim só à noite. Durante o dia eu sentia como se tivesse uma energia pesada, grudada em mim, me sugando. Quando comecei um relacionamento, cada vez que um homem se aproximava demais, era como se eu levasse um choque elétrico e eu acabava o afastando. Isso aconteceu várias vezes com pessoas diferentes. Um dia eu decidi dormir no sofá da sala, achando que mudando de lugar poderia dormir melhor. Até que tive um sonho até bonito nos primeiros dias que estava na sala. Mas de madrugada eu acordei com um cheiro forte, doce, parecido com incenso invadindo ali toda a casa. Minha mãe achou graça quando eu contei, mas na noite seguinte foi ela que acordou com esse cheiro e com uma dor lancinante no corpo. Lancinante? Não é alucinante, talvez? Disse que achava que algo estava na casa, mas ela acreditava que fosse algo bom. Mas infelizmente não era. Nem 3 noites depois, deve ser em 3 noites depois, daqui nem 3 noites depois, eu voltei a sentir mãos me tocando. Uma pressão do lado da minha cintura direita, como se alguém estivesse deitado atrás de mim. E mesmo quando viajávamos para outro lugar, aquilo continuava. Uma vez eu fui para a praia e lá eu tive uma visão horrível de pessoas caindo da janela do hotel, como se fossem empurradas por uma força invisível. Um mês depois, minha irmã foi internada com problemas psiquiátricos. E no hospital que ela estava, eu conheci uma mulher de 60 anos que estava internada no mesmo quarto que ela. Um dia, eu fazendo uma visita, ela me olhou sério e disse: "Moça, tem uma coisa muito ruim na sua casa e ela te acompanha. E a doença da sua irmã não é doença, foi isso que trouxe ela pra cá. Isso tá deixando você e ela louca." Perguntei que coisa era essa, mas ela só disse que eu precisava de alguém forte espiritualmente para poder libertar nós duas daquilo. Que se eu não fizesse isso o mais rápido possível, minha vida ia piorar muito mais. Mariana, eu contei para minha mãe. Minha mãe não deu muita bola, disse que era coisa de gente louca,
Porém, na semana seguinte, eu tinha começado a namorar, meu namoro estava bem. Porém, na semana seguinte, meu namoro que tinha começado em apenas uma semana, acabou. E as manifestações pioraram. À noite, aquela presença se deitava do meu lado. Eu sentia realmente como se algo deitasse ali do meu lado. Eu sentia a respiração no meu ouvido. Eu sentia o peso, a pressão e até movimentos que não eram ali humanos, eu acho. Desesperada, eu lembrei das palavras da mulher e fui até a minha mãe pedir que ela fosse a uma igreja comigo. E fomos na igreja da cidade, uma igreja conhecida ali. E famosa por ter um padre que realizava orações de libertação e até mesmo exorcismo. Ele nos recebeu e, quando contei tudo, ele perguntou se eu renunciaria ao Satanás. E antes que eu pudesse responder, algo dentro de mim explodiu. E eu não conseguia mais me controlar. Eu queria dizer sim, mas minha boca dizia não. E com uma raiva absurda que tomou conta de mim, eu gritei, empurrei o padre e tentei fugir. Mas ele não deixou. Ele jogou muita água benta em mim, fez orações e eu sentia como se uma corrente elétrica estivesse atravessando o meu corpo. A água benta, quando encostava na minha pele, queimava. Eu cheguei a bater a minha cabeça no chão várias vezes, gritar palavrões, cuspir, chorar. Minha boca começou a espumar. Eu via tudo, mas eu não tinha controle ali do meu corpo. Quando a oração dele terminou e ele conseguiu que eu voltasse ao normal, dizendo que o mal que estava em mim tinha ido embora, ele me deu uma imagem de Nossa Senhora e pediu para eu carregar sempre comigo. Era uma medalhinha de Nossa Senhora. Naquela noite eu até pensei que estaria livre depois de tudo que ocorreu ali na igreja, mas a entidade voltou. Fui umas 5 vezes naquela igreja para novas sessões. Realmente eu estava sendo exorcizada. Ele disse que tinha algo dentro de mim, algo ruim, que estava se aproveitando de várias energias minhas. Por isso eu sentia tudo aquilo de madrugada. Algumas foram tão intensas que 2 homens precisavam me segurar enquanto o padre rezava e colocava um crucifixo no meu peito. E a dor daquilo no meu peito era insuportável, como se estivesse queimando por dentro. Na última vez eu já consegui rezar junto. E a água benta que ele jogava não me machucava mais. Pois, como eu disse, quando ela me encostava ali na minha pele, eu sentia ela me queimar. E aos poucos, aquela presença também foi sumindo. Eu voltei a conseguir dormir sem medo. Hoje eu moro em outra cidade, sou casada e estou esperando meu primeiro filho. Mas às vezes, no meio da noite, quando eu sinto assim um arrepio frio nas costas, eu lembro do que eu vivi, do que eu passei e começo a rezar desesperada, para que aquilo não aconteça mais comigo. Mariana, eu não sei por que Deus permitiu aquilo. Porque se eu gritei por Jesus, ou era para me trazer de volta para a igreja? Como assim? Não sei por que Deus permitiu aquilo. E porque se gritei por Jesus, ou era para me trazer de volta para a igreja? Mariana, este é o meu relato. Eu tenho mais algumas experiências até do meu avô, que depois irei te enviar. Um abraço, que Deus te abençoe. E, gente, possessão existe. E depois de muito pesquisar, eu acredito que aquilo que me possuía era um incubo, um demônio sexual. Pois praticamente muitas vezes eu acordava com aquilo passando a mão em mim. Eu ficava paralisada, sentia aquela sensação de como se algo estivesse passando a mão em mim. E depois de pesquisar muito, como eu disse, eu acho que foi um incubo. Mariana, mais uma vez, um abraço, muito obrigada e que Deus lhe abençoe. Termina aqui o relato, um beijo aí pra você, muito obrigada. E eu ia falar isso quando você falou aqui no início que sentia quando deitava, como se algo deitasse ali atrás de você.
eu ia falar isso de íncubo, né? O íncubo, os súcubos, são os demônios sexuais que usam ali disso, de uma fraqueza, para poder se aproveitar, pegar sua energia vital. E eu acho que, assim, no seu caso, eu acho que seria isso. Mas o porquê que ele começou a atormentar também a sua irmã, né? Isso eu não entendi. E o que você disse aqui, né? Você pediu pra Deus tipo assim, pra que Deus aparecesse pra você. Deus não, Jesus, né? Aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Por que o Senhor não aparece pra mim? Por que não me visita, Jesus? Por que me deixa sofrer desse jeito? Tipo, você chamou por Jesus, mas parece que outra coisa te ouviu. Eu acho que foi isso. E essa coisa aí, quando você chamou por Jesus, talvez ele, como eu posso dizer, ele se aproveitou ali da deixa. E outra coisa também, que nem você fala aqui, né? Porque que você gritou por Jesus e que Deus permitiu tudo isso. Eu acho que por você estar longe ali da igreja, talvez foi uma forma de te mostrar que quando você está longe ali de algo que você acredita, né? Porque antes você acreditava, você frequentava. Então, assim, foi uma forma dele te mostrar que quando você tá longe, coisas ruins como isso aqui pode acontecer, tipo uma possessão, né? Você praticamente foi possuída ali na igreja. Quando o padre tentou tirar essa presença ali, ele tomou conta ali do seu corpo e você via tudo, sabia que estava fazendo coisa errada, tipo, queria dizer que sim na igreja, né? Quando ele perguntou se você renunciava ali a Satanás, você queria dizer que renunciava, mas aquilo que estava em você não deixava. Então eu acredito que foi isso, né? Mas assim, muito interessante. E, gente, hoje vai ser só esses 3 relatos. Como eu falei, eu tô com muita dor de cabeça, eu tô toda vermelha. Não sei se dá pra vocês verem, eu tô toda vermelha. Tô até meia zonza aqui de tanta dor de cabeça que eu tô. E eu até peço desculpa, né, se a leitura não ficou boa, se vocês não entenderam alguma coisa que eu falei, mas eu não queria deixar vocês sem vídeos. Então por isso que eu tô gravando aqui agora. E agora eu vou tentar tomar um remédio pra mais tarde eu conseguir gravar aqui pra amanhã pra vocês. Mas é isso. Um beijo a todos que mandaram os relatos pra fazer essa coletânea. Muito obrigada. Um beijo a todos vocês que ficaram até aqui no final também, né? A todos os inscritos. E não esquece aí do like, compartilha com seus amigos, né? E se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui na descrição, assim como o link das minhas outras redes sociais também. E se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito aqui também. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.